Olá, meu nome é Ângela Leanati e você está no meu canal Ao Sol no Quintal. Seja muito bem-vindo e hoje eu lhe convido a conhecer esse fantástico livro que eu vou apresentar para vocês depois da vinheta. Gente, esse livro maravilhoso, quem me deu foi o Rodrigo do Leia para Viver, que é uma pessoa muito especial para mim. O Rodrigo é um excelente leitor, um excelente amigo, uma pessoa muito meiga, muito carinhosa, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. E depois eu tive muito perto da cidade dele, na verdade na cidade dele eu tive em Nogueira, ele mora em Petrópolis com a esposa, com a Luíse, só que foi impossível a gente se encontrar das duas últimas vezes que eu estive lá, em função da pandemia. Eu fiquei num sítio, também isolada, e ele isolado em casa. A gente tão pertinho, não conseguiu se encontrar, mas Rodrigo, eu espero que não demore muito. Bom, e esse livro aqui o Rodrigo me mandou de presente, não sei, vocês conhecem, obviamente, o canal do Rodrigo, e ele tem uma predileção por leituras ocidentais. Ele tem, inclusive, o Projeto Japão, que é maravilhoso. Se eu fosse vocês, eu dava uma passadinha lá para conhecer. Esse livro aqui o Rodrigo me mandou de presente e ele foi lançado pela Estação Liberdade, a fórmula preferida do professor, da escritora Yoko Ogawa. Esse livro, particularmente, ele já fez muito sucesso. Ele tem 4 milhões de livros esparramados aí pelo mundo, de as publicações, e é um livro muito aclamado. Eu acredito que seja em função de duas coisas muito particulares. Primeiro, é a função do livro de trazer uma história comovente, humilde, uma história suave, e provar que através dessa narrativa você consegue fazer um livro fantástico que prende a atenção do leitor e, no segundo momento, desmistificar a linguagem academicista da matemática, aquele terror que a maioria das pessoas enfrenta na escola. Matemática é um péssimo assunto. Então, todo mundo, quer dizer, todo mundo não, né? Assim, muita gente morre de medo da matemática, evita, já chega, não entendo, não consigo entender. E o livro ele traz essa questão de desmistificar a matemática. Então, esse professor de matemática, que ele tem uma memória muito rápida, ele se esquece rapidamente das coisas, então ele precisa colar papeizinhos para ele lembrar. E aí ele começa a ensinar um menino que ele conhece através da faxineira que é indicada para a casa dele, né? E aí ele começa a ensinar esse menino a que ele dá o nome de Raiz. Na verdade, a gente não consegue localizar muito bem o nome das pessoas. Ele mesmo, o professor, né? Ele pergunta o número do calçado da pessoa que vai trabalhar com ele, enfim, tudo através de números. E, gente, foi uma grata surpresa, porque eu fui uma dessas pessoas que tinha muita dificuldade na matemática, muita, muita, muita. E hoje eu consigo entender o porquê dessa dificuldade. A matemática é uma linguagem, e porque o número é um conceito, e essa linguagem, ela precisa ser entendida de uma forma diferente da linguagem do dia a dia. Então é preciso, sim, que você se transforme numa outra pessoa, assim, sabe? Que você se transporte para uma outra realidade para você entender a linguagem da matemática. Essas pessoas que já têm habilidade, elas já conseguem ter essa abstração e entender esse conceito de uma linguagem diferente, para elas é muito fácil, mas a esmagadora maioria das pessoas não tem. Então é preciso que se renove o ensino da matemática para que as pessoas possam descobrir que mundo maravilhoso é esse. Porque eu me apaixonei pela matemática depois. E vocês não têm ideia do que eu já fui capaz de fazer para salvar minha pele por causa da minha dificuldade de matemática. Com isso, eu consegui ah, reproduzir com uma fidelidade
assim, criminosa, a assinatura do meu pai, porque eu só podia entrar na escola com a assinatura do pai na prova de matemática. E eu tinha ido mal. Eu sempre fui uma melhor aluna em língua portuguesa, em gramática, eu era muito boa aluna em ciências, eu nunca fui CDF, mas sempre fui uma boa aluna. E aí eu não consegui ir bem na matemática. Olha, era um desespero tão grande, vocês não acreditam, assim, que eu não conseguia entender, principalmente quando a matemática ela passou a ser mais abstrata no ensino fundamental, na segunda parte, que antigamente era o curso ginásio, quando começaram as expressões de segundo grau, as equações de segundo grau, e aí entrou a álgebra e depois a trigonometria, e eu comecei a ficar desesperada. Quando que eu comecei a entender melhor a matemática? No segundo ano do ensino médio, quando eu comecei a ver conjuntos. E aí eu fiquei muito interessada em resolver essas questões, e aí eu comecei assim, a ficar apaixonada, e quando veio no terceiro ano do ensino médio a lógica, as noções de lógica e aí análise combinatória, pronto, aí a minha paixão foi assim imediata e eu passei a ser uma aluna aplicadíssima em matemática. E aí, quando eu li esse livro mandado pelo Rodrigo, que eu pude perceber como o assunto ele é tratado de uma forma tão com tanto distanciamento, né? E os alunos eles são obrigados a fazer aqueles exercícios repetitivos sem conseguir entender a métrica, a lógica, ah, o que tem por trás dessa linguagem, desses conceitos. Então, esse livro ele vai trazer uma matemática para perto de todo mundo. E eu tenho certeza que as pessoas que tiverem contato com essa obra, elas vão repensar suas dificuldades nesse péssimo assunto, na matemática, porque não é tanto assim não. E aqui tem a fórmula, né, a fórmula preferida do professor, que vocês vão encontrar aqui no finalzinho do livro. Tá aqui, olha, aqui ele diz qual é a fórmula, eu não vou contar para vocês, mas ele está aqui descrito qual é a fórmula favorita desse professor. E um aprendizado que vai além da matemática, e a gente pode ler com tranquilidade, porque não é enfadonho. Como eu disse no começo do vídeo, é um assunto muito delicado e de uma forma muito prazerosa. A narrativa do livro é muito convidativa, é muito leve, é muito tranquila, especial para esses tempos mesmo. O que me chamou bastante atenção foi a humildade desse professor, né, desse acadêmico assim tão prestigiado e que chega num determinado momento da vida dele, as memórias, a memória dele vai subtraindo ele como pessoa. Então, como ele faz para sobreviver a tudo isso? É como ele lida com essa finitude. É bonito demais, é bonito demais. E me fez uma reflexão boa, assim, de quando eu era professora, ah, de quando eu fui professora, de quantas vezes eu não tive humildade e de quantas vezes eu precisei reconhecer e quantas vezes eu precisei dobrar os joelhos e pensar melhor e falar, olha, não é desse jeito que a gente resolve as coisas e enfrentar. Como hoje eu faço uma, uma reflexão do que foi realmente a minha carreira de professora e como eu teria sido tão diferente se eu pudesse ter exemplos através da literatura como esse professor aqui de matemática tão fantástico, tão maravilhoso. Então, gente, é um livro de muita de muita sensibilidade entre uma pessoa de muita idade, uma pessoa de pouca idade, de uma amizade sincera, é um livro de uma entrega e a entrega daquilo que a pessoa mais sabe para alguém que está começando a vida. Então, assim, eu recomendo muito por vários motivos que eu já tentei citar aqui para vocês. Eu agradeço muito a generosidade do Rodrigo que me mandou esse livro. O Rodrigo está morrendo de saudade. E espero não demorar muito para a gente se encontrar. Eu gostaria muito de saber se você conhece esse livro, se você já leu, enfim. Deixa aqui nos comentários, por favor. Comenta aqui para mim esse livro aqui, maravilhoso.
E eu tenho certeza que se você não conhece e se você se propuser a ler, você vai gostar bastante, né? Então tá aqui, gente, muito obrigada. Por hoje é só, fico esperando seus comentários aqui e vou responder um por um com o maior carinho, tá bom? Então por hoje é só, muito obrigada, gente, um beijo, tchau, até a próxima.